Se eu te perguntasse agora, bem direto, como é que você tem lidado com as crises da sua vida? Você foge, endurece, desaba, finge que nada está acontecendo ou aprende a atravessar a tempestade com fé? Talvez nesses últimos dias você tenha sentido exatamente isso, como se estivesse dentro de um barco pequeno, em um mar agitado, com o vento contrário batendo no rosto e a impressão de que Deus está demorando mais do que deveria para agir. Você ora, você busca, você tenta fazer tudo certo, mas a tempestade não vai embora. E lá no fundo, uma pergunta começa a ecoar. Se Deus me ama, por que Ele permite isso? Por que Ele não acalma logo esse mar? Hoje, eu quero caminhar com você por dentro dessas perguntas, não com respostas fáceis, mas com sabedoria cristã real, bíblica, concreta. Vamos falar sobre como superar crises e fortalecer a fé ainda hoje, não quando tudo melhorar, não quando as circunstâncias mudarem, mas aqui, dentro da tempestade. Porque é justamente aí, no meio do caos, que Deus mais trabalha na alma daqueles que são dele. Talvez você se identifique com a cena. Os discípulos obedeceram a Jesus. Não entraram no barco por impulso, por teimosia, por rebeldia. Eles entraram porque o próprio Jesus os mandou atravessar para o outro lado. E é exatamente aí que muita gente se escandaliza na fé. Você faz o que Deus mandou. Você perdoa quem te feriu. Você abandona um pecado. Você se posiciona com integridade. Você ajusta a vida. Obedece a palavra. E o que acontece? Vento. Contrário. O mar se levanta, o céu escurece, o barco balança mais do que antes e uma parte do seu coração sussurra: mas eu não estava fazendo tudo certo, não era para ficar mais tranquilo. É aqui que começa a primeira grande verdade que você precisa guardar. Fé não é passaporte para uma vida sem tempestades. Fé é certeza de que, mesmo dentro da tempestade, você não está sozinho. O problema não é o vento, não é a água, não é o mar. O problema é quando a gente acredita que tempestade significa abandono. Não significa. Tempestades na vida cristã não são sinal de rejeição. Muitas vezes são sinal de propósito. Existem crises que vêm como correção. Deus nos ama tanto que, quando a gente insiste em caminhar longe da vontade dele, Ele permite ventos fortes para nos fazer voltar, não como vingança, mas como pai que não suporta ver um filho indo em direção ao precipício. Talvez você já tenha experimentado isso, enquanto você estava distante, teimoso, insistindo em algo que sabia que não vinha de Deus. Tudo começou a dar errado. Portas se fecharam, relacionamentos desmoronaram, projetos travaram. Doeu, mas foi isso que te fez cair em si. Isso é tempestade de correção. Mas há outro tipo de tempestade, que é a que mais confunde quem anda com Deus. A tempestade de aperfeiçoamento. Você não está em rebeldia, não está vivendo em pecado, não está brincando com o que é santo. Você está tentando andar com Deus, e mesmo assim o mar se levanta. Isso não é Deus te esmagando, é Deus te amadurecendo. Crises assim não vêm para te destruir, vêm para fortalecer a musculatura da sua alma, vêm para tirar a fé da teoria e colocá-la na prática, vêm para transformar o eu creio da boca em eu creio, vivido no meio da dor. Talvez seja exatamente aí que você se encontra agora. Você não se sente um crente perfeito, mas sabe que mudou, sabe que Deus já fez uma obra em você, sabe que já não é a mesma pessoa e ainda assim está lidando com diagnósticos difíceis, contas que não fecham, conflitos familiares, uma sensação de peso constante. Você olha para o céu e pensa: Senhor, por que o Senhor me deixou entrar nesse barco? Por que me mandou para esse lado do mar? Por que não evitou essa tempestade? A sensação é de demora. A impressão é de silêncio, e parece que quanto mais o tempo passa, mais a água entra no barco. Os discípulos remaram horas. O trajeto que levaria pouco tempo se tornou uma madrugada inteira de luta.
E tem crise que é assim. Aquilo que parecia simples, cresce, se arrasta, se repete. Você até aguenta um problema por um tempo, mas quando ele se estende, quando a dor não passa, quando a resposta não vem, você começa a se cansar por dentro. Não é só o vento que dói, é a demora. Não é só a luta, é a sensação de que o socorro perdeu a hora. É exatamente aí que a sabedoria cristã muda tudo. Porque, enquanto os discípulos lutavam, Jesus não estava indiferente. Ele estava em outro lugar, mas não estava distante no coração. Ele estava em comunhão com o Pai e vendo o esforço deles. Assim também é com você. Por mais que pareça, Deus não te esqueceu. O céu não está desatento. Aquilo que está te tirando o sono não pegou o Senhor de surpresa. Na hora em que você não enxerga nada além das ondas, Ele enxerga você. E mais, Ele está orando por você, intercedendo por você, sustentando você, ainda que você não perceba. Talvez hoje você esteja exatamente na 4ª vigília da noite da sua história. O tempo mais escuro, a fase em que as forças estão no limite e a esperança parece pequena. Você olha para trás e não tem como voltar. Olha para frente e não enxerga saída. Olha para dentro e vê cansaço. Olha para cima e parece que o céu está em silêncio. Mas é justamente nessa hora que Jesus se aproxima do barco. O problema é que muitas vezes, quando ele vem, a gente não reconhece. Os discípulos viram alguém caminhando sobre as águas e acharam que era um fantasma. A solução estava chegando, mas a teologia errada fez com que eles interpretassem livramento como ameaça. E a gente faz exatamente a mesma coisa quando deixa o medo mandar. Às vezes Deus começa a mexer na nossa vida, começa a fechar portas que eram tóxicas, começa a cortar alianças que nos afastavam dele, começa a sacudir o que era confortável. E nossa primeira reação é gritar: é um fantasma, é algo ruim, é injusto, é o fim. Presta atenção. Tenha muito cuidado com as conclusões que você tira no meio da crise. A dor confunde a leitura. A tempestade distorce a visão. E se você não estiver atento à voz de Jesus, você corre o risco de chamar de desgraça justamente aquilo que é graça. De chamar de abandono justamente aquilo que é cuidado. De chamar de perda aquilo que na verdade é livramento. É por isso que, antes de acalmar o vento, Jesus acalma o coração. Ele não aparece e já manda o mar ficar quieto. Ele aparece e fala: coragem, sou eu, não tenham medo. A primeira tempestade que ele quer silenciar não é a de fora, é a de dentro. Não adianta ter um mar pacífico com uma alma em desespero. É muito melhor ter uma alma em paz no meio de um mar agitado. Porque quando o coração descansa, o caos perde o controle. Quando o coração ouve "sou eu", o medo perde a força. Talvez seja isso que Jesus hoje está sussurrando para você, no meio disso tudo que você está enfrentando. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Eu não larguei o barco da sua vida. Eu não desisti de você. Eu não errei o caminho. Eu não perdi o controle. Eu continuo, Senhor. Mesmo quando o vento parece mais forte do que nunca. É aqui que a fé verdadeira começa a se levantar. Fé não é negar a realidade. Os discípulos estavam realmente em uma tempestade. A água estava realmente entrando. O perigo era real. O medo era compreensível. Mas a presença de Jesus muda a leitura da realidade. Você continua vendo a onda, continua sentindo o vento, continua percebendo o peso do momento, mas por trás de tudo isso, você lembra: Ele está aqui. Ele veio ao meu encontro. Ele me viu. Ele me achou. Ele está dizendo: sou eu. E aí acontece algo poderoso. No meio do pânico, um discípulo faz algo que nenhum outro fez. Pedro, conhecido pela impulsividade, dessa vez acerta na direção do coração. Ele não diz: Senhor, acaba logo com essa tempestade. Ele não diz: Senhor, vem até o barco. Ele diz algo muito mais profundo: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até onde o Senhor está. Essa é a chave para superar crises e fortalecer a fé.
não é só pedir que Deus venha até a zona de conforto, é decidir, sair do barco da segurança aparente e ir em direção a Ele, mesmo que isso signifique pisar em águas que, humanamente, não sustentam ninguém. Tem gente que passa a vida inteira pedindo: Deus, resolve a minha situação e me deixa aqui do jeito que eu estou. Mas o convite de Jesus é outro. Vem para mais perto. Vem viver uma fé que não é teoria. Vem aprender a confiar a ponto de colocar o pé onde antes você jamais colocaria. Vem dar passos em cima de águas que sempre te deram medo. Vem experimentar o sobrenatural no lugar exato onde você sempre achou que ia se afogar. Talvez Deus esteja te chamando para isso hoje. Ele não quer apenas acalmar a crise. Ele quer usar essa crise para te tirar da superficialidade. Ele quer transformar esse momento em uma experiência profunda com Ele. Ele quer que dessa fase você saia não apenas aliviado, mas transformado, com uma fé que andou sobre as águas, que pisou onde antes tremia, que experimentou que, enquanto você olha para Jesus, até o impossível se torna caminho. Mas o texto também é honesto. Pedro afunda. E aqui está outra parte da sabedoria cristã que a gente precisa abraçar. Mesmo quem ama Jesus, mesmo quem obedece à voz de Jesus, mesmo quem sai do barco e caminha em direção a Ele, tem momentos em que perde o foco, olha demais para o vento, se distrai com o barulho das ondas e começa a afundar. Isso não significa que a fé acabou. Isso significa que a fé é humana, que o coração é frágil, que a caminhada é real. Talvez você se veja exatamente assim. Você já teve fases fortes na fé, já sentiu Deus te levantar, já viveu experiências com Ele. Mas de repente, os problemas se agigantaram, os medos falaram mais alto. Você tirou os olhos de Jesus e começou a afundar de novo em ansiedade, em pecado, em incredulidade, em desânimo. E aí o diabo vem e sopra no seu ouvido. Tá vendo? Você não presta, você não tem jeito. Deus cansou, agora é com você, afunda sozinho. Mas olha o que Pedro faz. Ele não tenta manter a pose, ele não finge ser forte, ele não faz discurso de crente valente, ele grita: Senhor, salva-me. Isso é fé. Fé madura não é nunca afundar. Fé madura é saber quem chamar quando está afundando. Fé madura não é viver sem fraquezas. Fé madura é, nas fraquezas, correr para o lugar certo. E a resposta de Jesus é imediata. Ele não pensa, ele não negocia, ele não humilha. Ele estende a mão, levanta Pedro e faz a pergunta que revela a raiz de tudo. Por que você duvidou? A tempestade continua. O vento ainda sopra, mas agora Pedro está de pé, segurado pela mão daquele que não afunda nunca. É isso que Deus quer fazer com você. Ele não promete que nunca mais haverá ondas, mas Ele promete que se você clamar, Ele te segura. Agora, repara num detalhe importante. O vento só cessa quando Jesus e Pedro voltam para o barco. Às vezes, a gente quer que Deus resolva tudo primeiro para só depois voltar a caminhar com Ele. Senhor, acalma tudo, organiza tudo, muda tudo. Aí eu volto para o Senhor. Mas com Jesus, é o contrário. Ele te pega enquanto você está afundando, caminha com você no meio do caos, entra com você no barco da vida e aí, sim, o vento perde a voz. Primeiro, ele lida com o coração. Depois, ele lida com o ambiente. E é exatamente isso que acontece quando a gente atravessa crises com ele. No começo, a tempestade parece maior que tudo. Com o tempo, o foco muda. Você passa a olhar mais para quem está com você do que para aquilo que te ameaça. E lá na frente, quando o vento finalmente se cala, você descobre que saiu diferente do que entrou. Foi assim com os discípulos. Quando tudo terminou, eles já não viam Jesus só como mestre, só como alguém que faz milagres, só como alguém que ensina coisas bonitas. Eles se ajoelham e declaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade não apenas passou, a revelação aumentou, a fé cresceu,
O relacionamento se aprofundou. Deixa eu te perguntar com carinho, mas com firmeza. E se essa crise que você está enfrentando hoje for justamente o cenário que Deus está usando para te mostrar quem Jesus realmente é? E se, sem esse vento, você jamais aprenderia a depender tanto dele? E se, sem esse mar agitado, você continuaria achando que o controle era seu, que a força era sua, que a vida era sua? E se lá na frente você olhar para trás e dizer, doeu, foi pesado, mas foi nessa tempestade que eu conheci Jesus de verdade? É isso que a palavra nos ensina quando diz que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Crise, na mão de Deus, não é ponto final. É escola, é fornalha onde o ouro da fé é refinado. É ginásio onde a alma aprende a levantar pesos que antes derrubariam. É lugar onde a gente descobre que não é tão forte quanto achava, mas que Deus é muito mais fiel do que jamais imaginou. E antes de continuar, se essa mensagem já está falando com você, se em algum ponto desse vídeo você se reconheceu nesse barco, nesse vento, nesse grito por socorro, eu quero te fazer um convite bem simples, mas muito importante. Clica em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não é só para ajudar o canal, é para que essa verdade continue chegando até você e até outras pessoas que estão no meio de tempestades e não sabem mais onde segurar. E já comenta aqui embaixo, Jesus está no meu barco. Escreve isso como uma declaração de fé, mesmo que o vento ainda esteja soprando. Essa frase pode ser o marco da virada na sua história. Agora deixa eu te mostrar como, na prática, você pode superar crises e fortalecer sua fé hoje, à luz de tudo isso que a gente está conversando. Não tem fórmula mágica, não tem atalho, mas existem atitudes que abrem o coração para o que Deus quer fazer. A primeira delas é aceitar que tempestades fazem parte do caminho, inclusive de quem ama a Deus. Enquanto você ficar alimentando a ideia de que crente verdadeiro não passa por luta, você vai se sentir enganado toda vez que a vida apertar. Mas quando você entende que Jesus nunca prometeu ausência de luta, e sim presença no meio da luta, tudo muda. Você para de perguntar, por que comigo? E começa a perguntar, o que o Senhor quer me ensinar aqui? A segunda atitude é aprender a reconhecer Jesus na forma inusitada, como ele se aproxima. Às vezes, ele vem por uma palavra que você ouve. Às vezes, ele vem através de alguém que te procura na hora certa. Às vezes, ele vem fechando uma porta que você jurava que precisava manter escancarada. Às vezes, ele vem no silêncio, tirando tudo o que você usava como muleta, para que você aprenda a depender apenas dele. A pergunta não é, por que isso está acontecendo comigo? Mas, Senhor, onde o Senhor está nisso aqui? O que o Senhor está fazendo nos bastidores que eu ainda não estou enxergando? A terceira atitude é ousar dar passos de fé em meio ao vento. Fé não é só um sentimento bonito dentro do coração. Fé é decisão concreta. É perdoar quando tudo dentro de você pede vingança. É obedecer a palavra quando seria mais fácil barganhar com o pecado. É continuar orando quando tudo parece parado. É continuar semeando quando o solo parece seco. É continuar confiando quando as evidências externas dizem o contrário. É sair do barco do controle e dizer, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir na sua direção, mesmo que eu não entenda tudo. A quarta atitude é aprender a clamar sem máscaras quando você afundar. Você não precisa manter pose para Deus. Ele conhece o teu limite. Ele conhece o ponto exato em que a sua força termina. Quando a alma estiver afogada em medo, não tente ficar espiritualmente bonito. Grita mesmo, Senhor, salva-me. Reconhece que sozinho você não dá conta. Admite que o medo te pegou. Confessa que tirou os olhos dele e confia que a mão dele é mais rápida do que qualquer onda.
A quinta atitude é se lembrar de que, no final, quem define a chegada não é o vento, é Jesus. O texto bíblico diz que, quando ele entrou no barco, todos chegaram ao outro lado. Isso é mais profundo do que só uma travessia geográfica. É promessa. Em Cristo, você não vai ficar eternamente à deriva. O porto da eternidade está garantido para quem pertence a Ele. Nenhuma tempestade é capaz de arrancar das mãos de Jesus aquele que Ele salvou. Você pode balançar, tropeçar, chorar, se assustar, mas se estiver nele, vai chegar. Talvez a tua pergunta agora seja: mas o que eu faço com essa tempestade que eu estou vivendo hoje? Eu entendi a teoria, mas como eu lido com a dor que eu estou sentindo agora, com esse medo, com essa pressão, com essa sensação de que eu vou desmoronar? A resposta não é uma fórmula, é uma pessoa. Não é um método, é uma presença. Você precisa convidar Jesus de verdade para entrar no barco da sua vida. Não como um acessório religioso, não como um socorrista de emergência, mas como o Senhor. Aquele que tem a palavra final, aquele que decide a rota, aquele que fala com o vento e o vento obedece. Superar crises e fortalecer a fé hoje, na prática, é isso. É fazer do tem de bom ânimo, sou eu, não temas, a verdade que comanda o seu coração, acima das notícias, dos laudos, das opiniões, das estatísticas. É permitir que o Espírito Santo use essa fase difícil para matar em você a ilusão de autossuficiência. É sair dessa tempestade não apenas dizendo, eu sobrevivi, mas dizendo, eu conheci Jesus como nunca antes. E se essa mensagem, de alguma forma, alinhou algo dentro de você, eu quero te parabenizar por ter ficado até aqui. Não é todo mundo que chega até o final de uma reflexão como essa. Quem fica é porque tem sede de Deus, porque não se conforma em viver uma fé rasa, porque quer crescer, quer amadurecer, quer andar com Cristo de verdade, mesmo quando dói. E é com você que eu quero falar agora. Se você puder, aí onde você está, feche os olhos por um instante, mesmo que por dentro tudo esteja agitado. Vamos transformar tudo isso em oração. Repete no seu coração, ou em voz baixa, algo mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu estou no meio de tempestades que eu não consigo controlar. Eu confesso que muitas vezes eu olhei mais para o vento do que para ti. Eu confesso que já questionei o teu tempo, já duvidei do teu cuidado, já achei que o Senhor tinha me esquecido. Hoje eu quero colocar de novo a minha vida no teu barco. Vem ao meu encontro, entra na minha história, acalma primeiro o meu coração e depois as circunstâncias, do jeito e na hora que o Senhor quiser. Eu não quero viver longe de ti. Eu não quero atravessar esse mar sozinho. Toma a direção, fortalece a minha fé, levanta-me quando eu afundar e leva-me em segurança até o porto que o Senhor preparou. Em teu nome eu oro. Amém. Se essa oração fez sentido para você, se de alguma forma Deus falou com você através dessa mensagem, escreve aqui nos comentários: sou grato a Deus. Pode ser só isso. Essa frase simples é uma declaração de fé. É um testemunho público de que, mesmo em meio à crise, você escolhe reconhecer a mão de Deus agindo. E se quiser, compartilha também o que você está vivendo, a tempestade que você está enfrentando, ou algo que o Senhor te mostrou enquanto ouvia esse vídeo. Muitas vezes, o que você escreve se torna resposta para outra pessoa que está quase desistindo. E não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder as próximas mensagens e, se essa palavra te edificou, deixa o like e compartilha com alguém que você sabe que está passando por uma fase difícil. Às vezes, um vídeo como esse chega exatamente na quarta vigília da noite de alguém e se torna o abraço de Deus que essa pessoa precisava sentir. Aqui na tela, nós vamos deixar mais 2 vídeos recomendados especialmente para você.
com reflexões cristãs profundas que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual, te ensinar a atravessar outras tempestades e te lembrar sempre de que em Cristo você nunca está sozinho no meio do mar. Que Deus te abençoe, que Ele acalme o seu coração, fortaleça a sua fé e te faça experimentar mesmo no vento a paz de ouvir Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo.